Bom dia. Hoje eu vou ministrar aqui da casinha. Aqui de dentro eu quase não ouço vocês, então tem que cantar bem forte, tá, gente? Tem que me ajudar. O Fabrício e a Aline estariam aqui com a gente, mas eles estão com uma gripe bem forte. Então hoje eles não estarão juntos, então eu vou precisar da ajuda de todos vocês, certo? Para cantar. Então vamos ficar de pé? O Salmo 135, versículos 1 até o 3, diz assim: Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem ao Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Então, que a gente, estando diante desse Deus, que é bom, que é amável, que é santo, que nós tenhamos um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Então vamos cantar juntos. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós tua paz. Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor, e cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor, que cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor, que cresça em nós o seu grande amor. Louvemos ao nosso Senhor. Amém? A próxima música, como tradicionalmente já sabemos, é direcionadas para as crianças, certo? Então, as crianças que estão presentes aí, pode ir na garupa do papai, no colo da mamãe, ou fica aqui, que nem o Henrique, está aqui no cantinho, né? Essa próxima música fala sobre a casa na areia, né? Sobre uma verdade profunda, bíblica, mas de uma forma lúdica, né, para as crianças, mas que traz essa verdade também para nós procurarmos construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, e não sobre a areia, que não tem fundamento, né, para uma casa, não tem a base. Então vamos cantar juntos? As crianças querem ir na frente? Pode ir na frente ali, as crianças quiserem ir. A Helena e a Laura estão ali já. A Clarinha. Quer ir lá, filho? Quer ir lá? Não? Então pode ficar. Vamos juntos, então?
Amém? Vamos orar pelas nossas crianças também, por nosso tempo aqui. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de cantarmos ao Senhor junto com nossas crianças. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos cada vidinha delas, Pai, o tempo que elas vão ter lá em cima depois também, Senhor. Usa esse tempo, Pai, usa cada professor, cada titio, cada titia que estará lá, como instrumento nas Tuas mãos, Pai, que eles possam, que as crianças possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho, Senhor, Teu encontro pessoal com o Senhor, experimentar, Pai, de uma vida de intimidade com o Senhor. Então usa, Pai, cada período desses aqui, cada período que eles vão ter lá em cima também, Senhor. Obrigado porque o Senhor, de fato, é aquele que nós podemos descansar. Nos ajuda, Senhor, a construirmos, Pai, nossas vidas. Ajuda, Pai, nós a construirmos, Pai, uma casa sobre a rocha, onde as circunstâncias, Pai, não derrubam. Que nossa confiança, nossa fé estejam firmadas em Ti, Pai, e somente no Senhor. Oramos ao Senhor e em Teu nome. Amém. Todas as
Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos no início? Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Do início, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a
consagramos todo o nosso ser a ti. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Sim, Senhor, obrigado, Pai, porque podemos descansar no Senhor, descansar na Tua justiça, na Tua fidelidade, no Teu amor, na Tua misericórdia, Pai. Obrigado por ser esse Deus imutável, esse Deus que não falha, Senhor, esse Deus que é constante em um mundo de tanta inconstância, de inverdades. Nós podemos encontrar no Senhor a verdade, a retidão. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus tão maravilhoso para nós. Obrigado por podermos cantar juntos aqui como corpo, Pai, essas canções que falam a Teu respeito, de quem o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas. Obrigado por isso, Pai. Prepara os nossos corações, a nossa mente, para a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, faça a Tua obra aqui no nosso meio, em cada um de nós, Pai, e também como corpo, como família. Usa, Senhor, o Olavo como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Pode sentar e as crianças podem subir. Bom dia a todos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. Nós vamos dar continuidade à nossa série, uma série baseada em Colossenses. Estamos estudando toda essa carta, dando sequência aí à mensagem do Francesco na semana passada. E hoje o nosso tema é Igreja, Comunidade da Paciência, do Perdão e da Paz. E o texto que nós vamos ler é Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Colossenses capítulo 3, de 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Duas perguntas bem importantes para nos direcionar nessa mensagem. Quem nós somos e como nós devemos viver? Aliás, essas são as duas perguntas mais importantes da nossa existência, a gente até pode dizer. Quem nós somos, como nós devemos viver. Quem nós somos? Versículo 12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Nós somos escolhidos. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para a salvação. A predestinação é um mistério. Deus, Ele nos escolhe. Mas nenhum de nós se sentiu obrigado a crer no Evangelho. Eu me lembro que quando eu me converti, a palavra de Deus tocou o meu coração
e eu me senti atraído pela mensagem do Evangelho, e eu quis crer no Evangelho. Eu não fui forçado a crer no Evangelho, foi algo que partiu do meu coração. E para mim a melhor ilustração para essa questão da eleição, da predestinação é a seguinte: imagina que você tem uma porta, e em cima dessa porta tem um cartaz dizendo: creia no Evangelho, creia em Cristo. E você quer passar por essa porta. E aí, então, como você quer crer, você atravessa a porta. Só que quando você olha do outro lado, tem um outro cartaz em cima escrito predestinado. Então, é essa a ideia. E não tente entender essa doutrina, por uma razão muito simples. A Bíblia não explica. Apenas confie que são duas realidades. Deus nos escolhe, Deus nos predestina. Ao mesmo tempo, nós cremos no Evangelho. Nós quisemos crer no Evangelho. E a Bíblia ensina, então, que nos desafia a crer, nos convida a crer. São duas realidades. Nós somos, então, escolhidos, nós somos santos. E a palavra santo significa separado para um uso especial. Então, Deus nos separou para servi-lo. E aí nós devemos rejeitar as coisas ali dos versículos 5 e do versículo 8, que foi o tema do estudo da semana passada que o Francesco trouxe para nós. Versículo 5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Versículo 8: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então, como santos, nós devemos abandonar essas coisas. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora servimos a Deus, somos escravos de Deus. Nós somos escolhidos, nós somos santos, nós somos amados. Cristo nos amou ao ponto de entregar a vida dele por nós. Capítulo 1, versículos 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E também nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós somos filhos amados que fazemos parte agora do reino do Filho amado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo caracterizam-se em sua essência por um amor que se doa pelo outro. Nenhuma pessoa da Trindade insiste para que as demais girem em torno dela. Antes, de forma voluntária, cada uma delas envolve e gira em torno das demais. E se esse mundo foi criado por um Deus triuno, relacionamentos de amor são a essência da vida. Diz o Timothy Keller no livro dele, A Cruz do Rei. Então, o nosso Deus é o Deus de amor. O nosso Deus é uma comunidade de amor. E esse Deus, então, Cristo decidiu entregar a sua vida por nós, por amor. Nós somos amados, nós agora participamos da vida junto com esse Deus que é amor. Então, quem nós somos? Nós somos escolhidos, santos e amados. E como que pessoas que são escolhidas, santas e amadas agem? Como que nós vivemos? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, ela se caracteriza
por ser uma sociedade imoral, gananciosa e agressiva. A nossa sociedade, ela está retratada aqui nos versículos 5 e 8 que nós lemos há pouco. Se você lê na internet qualquer notícia sobre qualquer assunto, e você for olhar os comentários, você encontra ali um ambiente altamente tóxico, você encontra palavras agressivas, palavras hostis, ira, animosidade, todas aquelas coisas que estão descritas ali no versículo 8. Esse é o retrato da nossa sociedade. O nosso retrato, pela graça de Deus, é que nós somos um povo escolhido, santo e amado. E por causa disso, nós vivemos de maneira diferente. Então, quem nós somos define a maneira como nós vamos viver. Como nós somos, define como agimos. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam e pessoas amadas amam. E é por isso que a gente pode dizer que a igreja é a comunidade da paciência, do perdão e da paz. E é sobre essas 3 características que eu quero falar então a partir de agora. Primeiro, a igreja é a comunidade da paciência. Versículos 12 e a primeira parte do versículo 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Existem cristãos que deixaram de ser imorais, que deixaram de ser gananciosos, mas que continuam irados, indignados, falando mal das pessoas. Em outras palavras, continuam praticando os pecados do versículo 8. Mas viver em santidade significa não apenas deixar os pecados do versículo 5, mas também deixar os pecados do versículo 8. Deus condena a imoralidade e a ganância, mas Deus também condena a impaciência e a maledicência. E o versículo 12 nos ensina como vivem as pessoas que abandonaram os pecados do versículo 8. Nós devemos agir com paciência, porque Deus, Ele é paciente conosco o tempo todo. Às vezes a gente acha que nós chegamos assim num certo nível de maturidade espiritual e a gente não tem ideia de como nós estamos aquém do ideal de Deus. A gente às vezes acha que a gente chegou num certo nível de espiritualidade e a gente não enxerga como nós estamos longe do ideal de Deus. E como nós entristecemos a Deus e como nós machucamos pessoas com as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Nós temos pontos cegos que nós nem enxergamos esses defeitos, essas fraquezas, essas dificuldades. E Deus está lá o tempo todo nos suportando, nos aguentando, nos dando uma nova oportunidade. E esse é o primeiro motivo porque a gente precisa ser paciente. Então, a igreja, ela precisa ser a comunidade da paciência. E eu estou resumindo tudo aquilo que Paulo fala no versículo 12, na palavra paciência, mas ele fala aqui de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão. Tudo isso eu estou colocando debaixo do rótulo paciência. Nós precisamos ter paciência porque nós somos todos imperfeitos. Nós estamos todos em obras. Quando a gente passa por uma rua que tem trabalhadores ali fazendo algum conserto,
algum encanamento, alguma coisa assim, e aí o trânsito fica difícil, e aí fica tudo engarrafado, e aquela sujeira, e aí tem uma placa dizendo: desculpe o transtorno, estamos em obras. Todo cristão deveria usar uma camiseta, inclusive eu já tive uma assim, escrito: desculpe o transtorno, estamos em obras. Deus está trabalhando na nossa vida. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos nossas limitações. Às vezes, aquilo que eu aprendo fácil, você demora mais para aprender. Mas tem coisas que você aprende fácil, que eu demoro mais para aprender. Existem coisas em você que me irritam. Mas existem coisas em mim que também te irritam. Então, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter paciência porque nós temos opiniões diferentes. E olha, é preciso ter muita humildade para nós realmente ouvirmos alguém que tem uma opinião diferente da nossa. E o texto fala aqui de humildade. Humildade para, ao invés de a gente já ficar pensando na resposta que a gente vai dar para a pessoa, a gente realmente ouvir o que a pessoa está dizendo. E nós precisamos dessas virtudes do versículo 12 para nós podermos discordar de um jeito cristão. Porque existe um jeito de discordar das pessoas que não é cristão, que é aquilo que está no versículo 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E existe um jeito cristão de discordar. Quando eu discordo de alguém, eu posso ter uma explosão de ira. Eu posso falar mal de quem discorda de mim para outras pessoas depois. Eu posso xingar a pessoa. Isso é um jeito de discordar que não é cristão. Ou eu posso dizer com tranquilidade: olha, eu não concordo com a sua opinião. Eu penso diferente. Você quer ouvir os meus argumentos? Ah, mas eu não concordo com você, eu continuo achando que é assim. Ok, não concordo com a sua opinião, você não concorda com a minha, nós vamos nos respeitar. Podemos até dizer: eu acho que a sua opinião está errada, eu acho que você está equivocado. Mas eu posso dizer isso de uma forma cristã. E o versículo 13, primeira parte dele diz: suportem-se uns aos outros. Paulo usa uma palavra grega, aneromai, que significa aguentem uns aos outros, tolerem, tenham paciência. E o verbo está no tempo presente. Na língua grega, o verbo no tempo presente, no caso aqui, é o imperativo, ou seja, uma ordem, e está no tempo presente. O significado da palavra, então, é o seguinte: o tempo todo se suportem continuamente, o tempo todo. Quando é que isso acaba? Nunca. Quando é que a gente vai poder relaxar e não precisar mais suportar, aguentar a chatice do outro? Quando é que vai acabar isso? Ou quando você morrer, ou quando Jesus voltar. Então, a convivência na igreja, ela exige uma paciência permanente. Aí você vai dizer assim: vou ter que ficar aguentando essas pessoas chatas. Mas essas pessoas chatas também vão ter que aguentar você. Então, estamos quites. Porque é uns aos outros, suportem-se uns aos outros. Então, a igreja é a comunidade da paciência. A igreja deveria ser aquele lugar que, quando eu falo a igreja, eu estou falando de mim e de você, né? Não estou falando das paredes, do teto. A igreja deveria ser o lugar que a gente não deveria ter medo de dizer o que a gente pensa. Porque
quando a gente diz o que a gente pensa, não vai ter uma pessoa pulando em cima de nós, nos agredindo com palavras, nos intimidando. A igreja deveria ser o lugar da paciência. A igreja é a comunidade do perdão, versículo 13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ao longo do tempo, nós vamos acumulando queixas, nós vamos acumulando reclamações, mágoas, e aí nós vamos fazendo a nossa listinha. Então, aqui, ó, aquele lá olhou feio para mim. Esse aqui não me cumprimentou. Aquele ali disse um negócio assim que eu não gostei. Aquele lá, de novo, olhou feio para mim. E nós vamos fazendo as nossas listinhas. O que Paulo está dizendo para nós aqui é: jogue fora as suas listinhas. Jogue fora as suas listinhas. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, porque nós vamos ter queixas. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pessoas perdoadas perdoam. Olha o que diz o capítulo 1, versículos 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nós somos pessoas perdoadas. Pessoas perdoadas perdoam. E daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, que nada mais é do que essa lembrança desse perdão. 4 aspectos importantes do perdão. Primeiro, como cristãos, nós não temos a opção de não perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se vocês não perdoarem os seus devedores, o seu Pai Celestial não perdoará as suas dívidas. Nós somos perdoados. E essa é uma ordem bem clara de Jesus. Segundo, o perdão nos liberta. A pior prisão é nós ficarmos o tempo todo nos lembrando o que outros fizeram para nós. E talvez aquela pessoa que prejudicou você não tenha se arrependido. Mas nós temos que perdoar mesmo assim, porque o perdão nos liberta. Se o outro se arrependeu, se não se arrependeu, se fez de novo, se não fez de novo, isso aí não é mais conosco. Eu preciso perdoar, porque quando eu perdoo, eu estou fazendo um bem a mim mesmo. Terceiro, perdoar não significa ficar calado. Talvez você precise confrontar a pessoa que ofendeu você, confrontar do jeito certo, do jeito cristão. E talvez essa pessoa não reconheça o erro dela. Perdoe mesmo assim. Quarto lugar, perdoar não significa voltar a ter uma amizade íntima. Às vezes essa pessoa que ofendeu você, traiu você, era um amigo ou uma pessoa de uma certa intimidade e houve aquela, vamos usar a expressão traição, uma expressão bem forte,
e você perdeu a confiança naquela pessoa. Um sócio, por exemplo. Você pode perdoar aquela pessoa. Pode desmanchar a sociedade e perdoou e está tudo certo. Né? Se você tinha uma certa amizade íntima, talvez desse lado da eternidade, essa amizade não seja mais possível resgatar, restaurar. Então, perdoar não significa que você tem que voltar a ser amigo da pessoa, mas significa que você pode pensar naquela pessoa sem sentir mágoa. Você pode até encontrar aquela pessoa na rua ou na celebração e cumprimentar a pessoa, mesmo que não volte a ser amigo. Então, a igreja é a comunidade da paciência, a igreja é a comunidade do perdão, e a igreja é a comunidade da paz. Versículos 14 a 17. O versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Outra tradução possível para esse versículo é: que a paz de Cristo seja o fator decisivo em seu coração. O que significa isso? Se você olhar todo o contexto todo aponta para a seguinte interpretação: que nós devemos lutar com todas as nossas forças para vivermos em unidade. A paz de Cristo que Paulo fala aqui é a paz que surge nos relacionamentos, a partir da morte e ressurreição de Jesus. Cristo, ele morreu para nos reconciliar uns com os outros. Então nós devemos lutar com todas as nossas forças para vivermos em unidade. Porque diz o versículo 15, vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Esse é o nosso chamado. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então, essa é a nossa luta. Vamos viver em unidade. Nós somos imperfeitos, mas nós devemos suportar uns aos outros. Nós temos opiniões diferentes, mas nós devemos respeitar uns aos outros. Nós temos queixas, mas nós devemos perdoar uns aos outros. E assim cumprir a nossa vocação de viver como membros de um só corpo. E como comunidade da paz, existem algumas coisas que nós devemos cultivar e que fortalecem a nossa unidade. Paulo menciona 3 coisas aqui que nos unem como igreja. A primeira delas é a palavra de Deus. Compartilhem uns com os outros a palavra de Cristo. Versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E é por isso que cada um de nós aqui precisa ter uma vida com Deus, precisa ter um tempo devocional com Deus. Cada um de nós precisa ler a Bíblia, precisa meditar na Bíblia, porque veja que o texto diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Quando nós nos reunimos, nos encontramos, seja no discipulado, seja na célula, seja na celebração, e nós então podemos falar da palavra de Deus, compartilhar da palavra de Deus. E aí você compartilha comigo algo que Deus está ensinando para você por meio da Bíblia, eu compartilho com você algo que Deus está me ensinando por meio da Bíblia, e essa instrução, esse alimento espiritual nos une. A segunda coisa que o texto fala é: adorem juntos a Deus por meio do louvor. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais.
E isso que a gente pôde fazer hoje de manhã antes da mensagem, juntos louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, isso nos une. É por isso que é importante que a gente se reúna, tanto na célula como na celebração, e juntos adoremos a Deus. E a última coisa que Paulo fala é: agradeçam a Deus juntos. E é interessante que Paulo fala de gratidão no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17. 3 vezes. Sejam agradecidos. Quando a gente ora agradecendo a Deus, quando a gente canta agradecendo a Deus, vocês percebem que essas 3 coisas colocam o nosso foco em Deus e não nas coisas que nos separam? A instrução, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. O foco está na palavra de Deus. Na adoração, cantando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, o nosso foco está na glória de Deus. Com gratidão nos seus corações, nosso foco está nas bênçãos de Deus, que Ele tem derramado sobre todos nós. A palavra de Deus, o louvor e a gratidão, eles formam esse cimento, eles formam essa cola que nos traz a paz e que nos mantém unidos como igreja. E é por isso que nós precisamos dele. A igreja é a comunidade da paciência, a igreja é a comunidade do perdão, a igreja é a comunidade da paz. E eu quero terminar lendo 2 versículos. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Uma igreja que vive essa paciência, esse perdão, essa paz, é uma igreja amorosa. O amor é essa cereja do bolo. O amor é esse sobretudo que você coloca em cima das outras roupas. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, e por cima de tudo isso, coloquem o sobretudo do amor. E o versículo 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Uma igreja que é a comunidade da paciência, do perdão e da paz, é uma igreja que traz glória para Deus. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus significa fazer tudo para o Senhor Jesus, para a glória dele. E quando nós vivemos dessa maneira, nós então estamos vivendo para a glória de Cristo. Quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui para frente. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pessoas perdoadas perdoam. Então vamos ficar de pé agora. Vamos cantar uma última música. Vamos juntos celebrar esse amor de Deus, agradecer a Ele. Quando nós adoramos a Deus, quando nós somos gratos, nós estamos também fortalecendo a nossa unidade. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana. Até domingo que vem, se Ele permitir.
pois reina em toda a terra e traz sobre nós tua paz. Espírito Santo, derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Pensa em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós tua paz. Espírito Santo, derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Amém? Que cresça em nós seu grande amor. Uma boa semana, que Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.